Fala atleta, nesse vídeo eu vou te explicar como utilizar os cochilos para aumentar a sua performance. O atleta em geral, a maioria deles dormem pouco, dormem menos do que precisavam, dormem pior do que precisavam. Tá? Então a gente sabe muito bem disso. E o cochilo ele pode ser uma boa estratégia para o atleta, porque eles são fáceis de se encaixar, porque não é um sono de 9 horas inteiro, é um sono curto, e porque você pode fazer em qualquer lugar. Né? O sono de 9 horas ali geralmente você tem que estar na cama. No cochilo você não precisa estar na cama, você pode fazer sentado, só encostado em algum lugar. Tá? E assim, o cochilo ele é algo natural do nosso corpo. Eu não sei se você já percebeu isso, mas depois que você almoça ali de tarde, umas 2, 3 horas mais ou menos, você provavelmente sente uma queda na energia. Às vezes um sono mesmo, bate um sono, você fala, eu quero dormir. A não ser que você faça exercícios nesses horários, que aí a gente deixa acordado. Se você está ali num momento mais tranquilo, você vai sentir uma queda de energia todos os dias no mesmo horário, mais ou menos. O meu, por exemplo, é 3 da tarde. 3 da tarde eu sinto uma queda de energia e aí eu tenho que fazer alguma coisa para, como eu não posso dormir nesse horário, tenho que fazer alguma coisa para eu voltar para o estado de vigília, né? Que é o contrário do estado de sono. Então, olha que interessante, um jornal britânico de medicina do esporte publicou um estudo falando que os atletas que tinham, mesmo com um sono bom à noite, quando eles cochilavam ali entre 12h30 e 4h50 da tarde, eles tinham uma melhora na performance cognitiva e na performance física. Tá? Então, mesmo que o atleta já durma bem de noite, um cochilo pode melhorar ainda mais a performance dele. Tá? Já os atletas de sono ruim, eles falaram que um cochilo de 30 a 60 minutos aumenta a performance dele ali. Bom, e assim, tem outro estudo que fizeram que ele é bem interessante porque ele é um pouco diferente assim, do tradicional. Eles estudaram os atletas de kickboxing, tá? 10 atletas de kickboxing muçulmanos. E os muçulmanos eles têm uma prática que se chama Ramadã. Eu não sei exatamente exatos detalhes de como funciona isso, mas pelo que eu vi é um período ali de tempo que eles diminuem a quantidade de horas que eles podem comer durante o dia. Então, basicamente, eles vão ter ali nessa época um déficit calórico, tá? Nesse período de tempo. Eu não sei se é um mês, alguma coisa assim. Tá? E eles fizeram um teste que se chama RAST. Não sei se você conhece esse teste. É um teste de corrida, tá? Ele se chama RAST. E é um teste de corrida que faz o quê? Você corre por 35 metros. 35 metros. Uma vez só, a sua máxima velocidade. E descansa 10 segundos. Deu os 10 segundos, repete. Volta os 35 metros, descansa 10 segundos. E você faz esse caminho de 35 metros e descansa 10, 6 vezes. Tá? E nesse teste é analisado o quê? A sua potência máxima muscular, no caso das pernas, né? E do core. A potência mínima que você teve ali. Então, geralmente é no final, né, que você está mais cansado, no último ele está mais cansado. Então, a potência máxima, a potência mínima, a força e a sua fadiga que você teve. Bom, então, o que eles fizeram? Eles fizeram esse teste 2 vezes durante o Ramadã, ou seja, durante aquela época de déficit calórico. Então, fazia um dia sem cochilo, 3 dias depois fazia o mesmo teste com os atletas cochilando 30 minutos 3 horas antes. Bom, e depois faziam o mesmo teste 2 semanas depois de acabar o Ramadã, para você voltar, para eles terem voltado ao estado normal assim de performance, o mesmo teste, tá?
Um dia cochilando, 3 dias depois fazendo um cochilo de 30 minutos, 3 horas antes do teste. Bom, e olha que interessante os resultados que esse estudo demonstrou. Na sua potência máxima, eu vou colocar aqui Ramadã e normal, que é depois do Ramadã. Olha que interessante. A potência máxima no Ramadã era de potência máxima média, né, dos atletas, foi de 681 watts sem cochilo, tá? Esse sem cochilar, para 732 watts cochilando. Então aqui sem cochilo, aqui cochilando. Um aumento aqui de 7,5%. Potência máxima. Isso durante o Ramadã. Em condições normais, os atletas tiveram uma média de, sem cochilo, né? 704 watts. E no teste cochilando, 780 watts de potência máxima. E aqui um aumento de 10,8% na potência máxima do atleta. E a gente vai para potência mínima. Então, durante o Ramadã, a potência mínima dos atletas, em média, foi de 364 watts para 407 watts. Um aumento aqui também de 10,8%. De 11,8%, na verdade. 11,8% de aumento na potência mínima dos atletas durante o Ramadã. No período depois do Ramadã, a potência mínima média deles foi de 382 watts. Para 432 watts. Um aumento de 13,1%, então, em condições normais, da potência mínima desses atletas. Tá? Sim, não sei se vocês também veem dessa forma, mas 10% para um atleta, 10% de aumento na potência é bastante. Tá? E aí agora a força. A força é mais conhecida, então a gente consegue entender melhor o que um cochilo pode fazer para um atleta. Então a força desses atletas, em média, durante o Ramadã, foi de 501 watts sem cochilo para 554 watts com cochilo. 554 watts com cochilo. E um aumento aí de 10,6% na força. Isso no período do Ramadã. No período depois do Ramadã, a força média era de 524 watts. E foi para 587 watts. Um aumento na força de 12%. Imagina você ter 12% de aumento na sua força só por causa de um cochilo. E a última métrica aqui, índice de fadiga. Então, o índice de fadiga dos atletas durante o período de Ramadã foi de 9,41 para 10,10. Nesse caso aqui, o índice de fadiga ele quanto mais melhor, tá? Então foi de
9,41 para 10,10, um aumento aí de 7,3%. Uma melhora, né, de 7,3% no índice de fadiga. E depois o Ramadã, 9,67, sem cochilo, para 10,92%. 10,92% de fadiga, um aumento de 12,9% aqui no índice de fadiga, uma melhora de 12,9% no índice de fadiga. Tá? Então, não sei se vocês acharam também, porcentagem muito alta por se tratar de atletas. Tá? E aí, em outro estudo com os jogadores de basquete, o que eles fizeram? Pediram para esses jogadores irem até o laboratório de manhã. Lá eles tomavam um café da manhã, ficavam um dia ali, café da manhã padrão, e ficavam um dia passando o dia ali jogando videogame, assistindo televisão, fazendo tarefas simples que não demandam exercício físico. Tá? No horário do almoço, eles também comeram uma refeição padrão, e depois do almoço, uma hora depois do almoço, uma parte do grupo foi cochilar por 40 minutos. A outra não, a outra ficou num sofá mais confortável, assistindo televisão, pelos mesmos 40 minutos. Depois de 3 horas, depois de 2 horas nesse caso, eles foram aquecer e fizeram o teste SSG. Tá? SSG é um teste, uma quadra reduzida de basquete. Então é como se fosse um basquete um pouco mais rápido, a quadra é um pouco menor, então eles têm que ter um tempo de reação mais rápido, porque está todo mundo perto um do outro, o jogo é um pouquinho mais rápido. Tá? E aí, eles vão fazer esse teste por 10 minutos só. Tá bom? Então, quem cochilou em comparação com quem não cochilou, olha isso, a percepção de esforço. O que é a percepção de esforço? Terminou ali o teste, quanto se sente, quanto de esforço você fez para fazer esse teste aqui? Então vamos dizer que o grupo que não cochilou falou 100%, me esforcei ao meu máximo. O grupo que cochilou teve uma percepção de esforço 12,4% menor. 12,4% menor do que o grupo que não cochilou. Então assim, eles não se perceberam fazendo tanto esforço quanto eles realmente fizeram. Então aqui isso mostra que você vai suportar mais, por exemplo, você vai suportar mais um exercício. Tá bom? E o índice de eficiência, que nesse caso aqui eles fizeram um cálculo entre os passes influentes, então um passe ali para uma pessoa fazer uma cesta, por exemplo, os arremessos certos, e dividiram pelos passes errados, pelas perdas de bola. Tá? Então o índice de eficiência, ou seja, o quão eficiente aquele jogador foi naquele teste, quem cochilou teve esse índice 54,8% maior. E olha, esse exercício foi feito com atletas profissionais de basquete. Tá? Então imagine você ser 54,8% mais eficiente em arremessos, em passe, em menos erros. Cara, é um número absurdo, um número muito alto. Tá bom? Mas, beleza, Lucas. E agora, quanto tempo que eu devo cochilar? 20 minutos? 30 minutos? 40 minutos? Isso aí não é tanto faz, assim, dorme e acabou. Tá? Por quê? O que acontece? Você pode acordar no meio de um sono profundo. Em outro vídeo eu expliquei isso também, mas eu vou explicar de novo aqui. Nosso sono ele é dividido. Alguns falam que são 4, alguns falam que são 5 estados do sono. Tá? Então, primeiro é o sono REM. Na verdade, primeiro está acordado, né? Primeiro está acordado. Aí você tem o sono REM. Sono REM é o quê? É movimentos rápidos dos olhos, né? A sigla em inglês. Quando a gente está dormindo, a gente tem um momento do sono que nossos olhos ficam se mexendo
rapidamente. Então, sono REM. E os outros sonos não REM, que não tem esse movimento rápido dos olhos. Então tem o não REM 1, não REM 2 e não REM 3. Alguns falam que tem o 4 aqui, mas nesse caso vamos juntar os dois aqui para a gente ficar mais simples. Então o que acontece? Primeiro você começa, você está acordado, né? Então você fica um tempo acordado para dormir. No começo do sono você vem aqui para o REM, passa um tempinho, vem para o REM número 1, passa um tempinho, vem para o 2, passa um tempinho. E nesse primeiro ciclo de sono, você tem mais sono não REM 3. Tá? Nesse primeiro ciclo de sono. O que acontece? Se você... Isso vai depender de quando você dormiu de noite. Isso vai depender de você individualmente. Isso aqui é o primeiro ciclo de sono quando você dorme à noite, tá? Em geral. Essa é a média de sono aqui, até o fim do sono profundo. Se você acordar nesse tempo aqui, se você estiver no sono profundo, você vai acordar cansado, você vai acordar com sono. Vai dar um cansaço em você. Então assim, não é interessante a gente fazer o cochilo e acordar nesse sono profundo aqui, tá bom? Mas, né, tem o outro lado também. Dormir, por exemplo, vamos dizer que aqui seja 50 minutos, você chegar aqui. Dormir 50 minutos é melhor do que dormir 20. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma estratégia que encaixe na sua rotina. Tá? Então, depende de cada pessoa. Então, por exemplo, se você dorme 6 horas por noite, que é pouco, para um atleta, muito pouco, cara, qualquer cochilo vai ser bom para você. Você pode dormir 20, pode dormir 50, pode dormir 90 minutos, tá? Que vai ser bom para você. Porque você dorme tão pouco de noite que qualquer coisa vai ajudar, tá bom? Se você não consegue fazer esse cochilo de 90 minutos, por exemplo, um cochilo menor vai ajudar também, né? Então, agora, se você dorme, por exemplo, 8 horas por noite, um cochilo menor já vai ser mais interessante, tá bom? E assim, para cochilar não tem segredo para cochilar. Você deita ou senta, né, no caso, senta, encosta no lugar, de preferência um lugar escuro. Se não tiver, você pode usar uma máscara de olhos. Se não tiver, vai no claro mesmo, tá? De preferência um lugar silencioso, mas você pode colocar um fone de ouvido, colocar uma música calma ali e também um despertador, né? Pra você passar do tempo. Então o despertador geralmente faz o quê? Eu quero dormir meia hora. Ok, então eu vou pôr 40 minutos. 10 minutos até cair no sono, mais 30 minutos. Bom? Beleza, então Lucas, é só deitar e dormir ali e fazer isso que você pediu? Não, você tem que tomar alguns cuidados, tá? O primeiro cuidado que você tem que tomar é o seguinte. Existe um químico chamado adenosina. Esse químico ele é produzido pelo nosso cérebro quando a gente está acordado. Então, por exemplo, aqui é a quantidade do químico, adenosina, e aqui é o tempo. Aqui você acabou de acordar. Vamos dizer, você dormiu bem, você está sem adenosina nenhuma no cérebro. Quando você vai passando o tempo, você vai tendo mais adenosina, mais adenosina, mais adenosina. Tá bom? Então, o nosso cérebro produz quando a gente está acordado. Ela é responsável pela pressão do sono. Se você um dia já virou a noite acordado, por algum motivo, você sabe do que eu estou falando. Né? Você começa a ficar acordado, uma hora você tem que dormir para diminuir isso. Né? É só diminuir ela dormindo. Se você passou ficou 24 horas acordado, por exemplo, você sentiu isso, é a pressão do sono, aquela pressão, chega uma hora que é insuportável, você tem que dormir, você tem que parar para dormir, entendeu? Então, qual que é o problema? Quando você dorme, isso aqui diminui. Então, por exemplo, chegou o horário de dormir, isso aqui diminui. Vamos supor que esse aqui seja o ponto ideal de adenosina, esse ponto aqui. Mas o que acontece quando você cochila?
o nível da adenosina vai diminuir. E aí vai chegar lá no final, no horário que você vai dormir, com a adenosina aqui. Então você tem uma diferença aqui entre a adenosina que você teria normalmente e a adenosina que você tem quando você cochila. Tá? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados com isso. Primeiro, você deve dormir pelo menos ali, terminar o cochilo pelo menos 6 horas antes do horário de você dormir à noite. Bom, essa é a primeira coisa. O segundo é o que eu já falei aqui da sonolência, né? Em treinos e competições. Se você dormir, dá 20 minutos você já está treinando ou se aquecendo para competir, cara, tá errado, não faça isso. Você não deve fazer. Porque primeiro, se você treinar ou competir com sono, sua performance vai diminuir. E outra, você ainda pode ter o risco de se lesionar, tá? Então o mínimo para isso é 1 hora. Acordou pelo menos 1 hora ali até você começar a atividade, tá bom? De preferência o aquecimento, beleza? Lucas, eu já tentei cochilar, deitava, mas não consigo dormir de jeito nenhum. Cara, tem estudos dizendo que só o fato de você ficar de 15 a 20 minutos ali, sentado, tranquilo, de olho fechado, já ajuda na performance. Não é a mesma coisa que um sono, claro que não, mas também já ajuda. Então, se você tem esse tempo, mas não consegue dormir, use. E você pode até ficar atento para isso. Vou fazer uma semana disso, uma semana não, vamos ver a diferença. Entendeu? Tá, e depois do cochilo, Lucas, o que eu faço? Acordei do cochilo, o que eu faço? Você precisa tentar acelerar o processo de chegar na vigília novamente. Então você tem que fazer 2 coisas, ou uma delas só, não tem problema. A primeira e mais importante é se expor ao sol. Não é olhar para o sol, não. É só você sair ao ar livre, onde tem uma iluminação do sol. Pronto. Ficar uns 5, 10 minutos ali já vai te ajudar. Então você pode, às vezes, até reduzir esse tempo de 1 hora. Não recomendo muito, mas caso necessite, fica ali fora 10, 15 minutos, já vai ajudar a você voltar para o estado de vigília. E a segunda forma é tomando um banho frio ou gelado, que dá um gelado, sim, banho gelado tudo bem, agora banheira de gelo já é outra coisa, antes de treinar competindo não vai dar certo. Tá? Então um banho frio ou um banho gelado também ajuda a você a acordar, tá bom? Então é isso, até a próxima.